Queria meter um João Kleber aqui, mas eu não tô com garganta e não tô num bom momento pra isso, tá? Mas um pouquinho, tentando chegar lá hoje. Para. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nesse canal, contar relatos e contar mini historiazinhas pra vocês, sinistras, macabras, estranhas, situações que os meus amigos passaram em casas assombradas, de uma maneira bem rapidinha pra vocês. Era uma dinâmica que eu queria fazer já gravando lives, vídeos ao vivo aqui no Sem Tempo, que eu nunca fiz. Porém, no momento não dá, o nome do canal já diz tudo, entendeu? E aí eu falei, pô, vou testar, vou fazer esse formatozinho e ver o que vocês acham, porque a ideia no futuro é não pedir para os meus amigos mandarem, e sim vocês mandarem esses relatozinhos pequenininhos, que são diferentes dos relatos que vocês mandam no e-mail, são mais bem construídos, que são uma história mais elaborada e tudo mais. Aqui são situações. Eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar com vocês. Eu pedi para que alguns amigos me enviassem situações que eles passaram em casas assombradas, em lugares assombrados, que eu pudesse compartilhar com vocês que fossem interessantes. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. É aquele momento, é aquela situação que vocês sabem que eu detesto, como vocês detestam. Pior que esses dias eu ando chutando balde, tô poucas ideias, eu ando reclamando e xingando, tem gente que tá começando a gostar desse momento, mas não é pra gostar, cara. Puta que pariu, cara. Eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Cara, você que tá acompanhando esse canal e não é inscrito aqui, ou você que chegou agora e ainda não se inscreveu, se inscreva. Pelo amor de Deus, cara. Me ajuda a crescer, me ajuda a fazer o Sem Tempo ficar maior e melhor, enfim, chegar em mais pessoas. E assim, 60 e tantos % das pessoas que acompanham o Sem Tempo não são inscritas. Eu não consigo entender. Tá sempre aqui e não se inscreveu ainda. Enfim, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, comenta lá, me diz o que você achou dessas situações, né? Não são relatos, são situações, é melhor eu colocar assim. Se você tem uma situação assim, de repente vocês já colocando nos comentários, eu já faço um próximo vídeo dessa forma com vocês. E é isso, se você tem mais sugestões, se você tem indicações, se você quer que eu fale de uma lenda específica aqui do folclore, que eu sempre gravo vídeos falando das lendas, das entidades, do folclore. Se você tem alguma temática, casa assombrada igual hoje, trabalho, histórias de avós, histórias, sabe? Deixa lá nos comentários que eu vou ler e vou anotar, porque aí eu vou saber que você está acompanhando e que você quer escutar isso aqui no canal. E é isso. Dá uma moral, uma força extra, hypando esse vídeo, é muito, muito importante. Ajuda muito você hypar o vídeo, porque o vídeo chega em mais pessoas, o YouTube entende que as pessoas estão gostando desse vídeo e divulga mais. E aí o canal cresce e melhora, como eu tô falando aqui pra vocês. Se você tem a condição de economizar um cafezinho ali e me ajudar sendo membro do canal, faço esse convite, ou um lanche, né, porque tem dois tipos, né? Ou de R$5 ou de R$20. Você pode ser membro aqui e ter acesso a conteúdo exclusivo, ter acesso a conteúdo antecipado e ter acesso ao principal, que é um grupo lá no Telegram, onde tá todos os membros do canal, mais alguns amigos, mais eu. E a gente tá sempre trocando uma ideia lá, conversando, contando várias histórias, combinando as coisas e tudo mais. E aí eu tenho 5 situações esquisitas para compartilhar aqui com vocês, e daí de repente eu faço um comentário ou outro, e aí lá nos comentários vocês também falam a opinião de vocês sobre essas situações, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho, como eu falei para vocês, eu tô com a garganta meio zoada ainda, então tem que ser um vídeo rápido, senão vai passar de 10 minutos e eu não tenho mais voz. Primeira situação esquisita que um amigo meu passou aqui. Ele pegou um Airbnb da vida, numa cidadezinha dessas pacatas, pequenas aqui no interior de São Paulo, e ele, a namorada, quando é namorido, né? Namorada, mas eles já moram juntos, né? Ele e a digníssima dele foram para essa casinha aí no interior de São Paulo. E a situação que ele me passou foi a seguinte. Ao chegar na casa, no chalé, maravilhoso, tudo tranquilo, tudo sossegado. Porém, encontramos um armário antigo que não combinava nada com a casa lá. Mas até aí tudo bem, entendemos que poderia ser uma decoração diferente ou alguma coisa que ficou ali sem muita planejamento. À noite, ouvíamos batidas vindas de dentro desse armário.
No primeiro dia não tivemos coragem de ver o armário. Mas no segundo dia, quando finalmente tivemos a coragem de ir lá olhar esse armário, quando abrimos, não havia nada dentro dele, só marcas de unha profundas na madeira. Essa é a primeira situação que eu tenho para compartilhar com vocês aqui. E aí, sei lá, né? Airbnb é um negócio que hoje você tem que tomar muito cuidado. Eu digo de segurança mesmo, que também de essas coisas de privacidade, porque até eu, que já viajei pra caramba, já fiquei nos lugares assim que infelizmente tinha câmera, que infelizmente não era muito legal, mas mais nessa parte de sociedade mesmo. Essa parte de um armário com marcas de unha dentro dele, aí já vai pro sobrenatural, é esquisito mesmo. Um outro amigo meu contou aqui o seguinte: fui visitar a casa da minha tia no interior de Minas. E lá cresci acostumado com um espelho que ficava na sala e refletia toda a sala com perfeição. Mas, segundo a minha tia e segundo o que os meus próprios olhos viram, algumas noites mostrava pessoas sentadas no sofá. Pessoas que não estavam lá. Enfim, o que esse espelho refletia e por que ele refletia essas pessoas esquisitas aí, essas pessoas que não deveriam estar lá, fica um mistério aí. Aí vocês deixem lá nos comentários a opinião de vocês, o que poderia ou não ser essas pessoas. Próxima. Falei que hoje ia ser bem só falar a situação e contar aqui pra vocês. Depois vocês me falam lá o que vocês acharam de cada situação. Como você sabe, eu tô falando, né, como as pessoas me contaram aqui, vocês entendem que eu tô lendo as mensagens que elas me mandaram, tá? Como você sabe, eu sou de Pernambuco, moro em São Paulo há algum tempo, porém, a minha infância inteira, a minha vida toda, praticamente morei em Pernambuco. A minha família herdou uma casa de uma avó com quem convivemos muito pouco, porque convivíamos mais com o lado da família da minha mãe e não do meu pai. E, durante um tempo, precisamos morar na casa dessa avó. Na casa dessa avó, acontecia uma situação muito estranha, que em algumas noites as velas acendiam sozinhas. Uma noite, eu mesmo apaguei todas as velas da casa e fui dormir. E acordei com a minha mãe me chamando, perguntando por que a casa estava toda iluminada. Então levantamos, fomos olhar a casa e estavam todas as velas queimando ao mesmo tempo. Esquisito, esquisito, sinistro. Ainda bem que vocês não ficaram tanto tempo nessa casa, né? Quarta situação. Esse aqui, o meu amigo, ele fez questão de colocar até um título na mensagem que ele falou. Que aí ele falou, pô, esse aqui você tem que contar lá no seu canal, porque esse aqui é cara do canal. O choro do quarto fechado. Uma situação, foi ele, a família, passar um final de semana numa casinha no interior do Rio de Janeiro, aqui relativamente próximo de São Paulo. E aí eles foram para esse lugar onde tinham casinhas, algumas no estilo de chalé, outras convencionais. E a pessoa que comprou aquele espaço adaptou para ser esse lugar aí onde as pessoas passam finais de semana e tudo mais. Chegando lá, notamos que de todas as casas, apenas uma tinha o aspecto de abandonada. E aí, conversando com as pessoas que trabalhavam ali, frequentavam ali há mais tempo, contaram que aquela casa estava condenada, que ninguém ia mexer mais com ela porque tentaram reformar ela e não deu certo. Foi o que a pessoa passou para ele. E aí, alguns dias, que eles ficaram ali um tempo, eles passavam perto da casa e escutavam um choro de bebê. E quando eles foram falar isso com as pessoas que trabalhavam e moravam até naquela propriedade, eles falaram que isso já acontecia havia algumas décadas. Que já pessoas ficaram ali, que pessoas estudaram aquela casa, que desmontaram tudo que tinha para desmontar ali, e mesmo assim as coisas esquisitas aconteciam com essa casinha aí, com essa casa abandonada que estava ali condenada para ser destruída. E ele mesmo pode garantir que ele escutou choro de criança vindo dessa casa abandonada. Eu também já fiquei num lugar e eu fiquei, eu acho que uns 4 ou 5 dias nesse lugar. Vou chamar de hotel, mas é um hotel / pousada. E nesses 4 ou 5 dias, eu juro pra vocês, sou eu que tô falando, é uma história minha, que eu escutava
alguém tentando ninar uma criança durante a noite, sabe? Alguém que tava um outro hóspede no quarto do lado, sabe? Quem tem criança aqui, ou quem sabe como que é, né? É que às vezes a criança, ela, na hora de dormir, ela é mais chatinha e tem que ninar ela, sabe? E era o barulho de alguém fazendo shhh, e a criança um chorinho bem leve, né? E aí teve um dia que me incomodou um pouco mais aquilo lá, eu precisava descansar, tava mais assim. E, tipo, educadamente eu fui procurar o rapaz ali do hotel, barra pousada, pra perguntar se eu podia pegar um outro quarto e tudo mais, mas sem reclamar. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu não vou reclamar de uma mãe com uma criança querendo dormir. Ainda mais eu que tenho uns 10 sobrinhos, pra vocês entenderem, e amo muito todos. Então, tipo assim, eu falei, eu só vou pedir pra ficar num quarto onde eu consiga descansar um pouco melhor. Porque eu tava trabalhando de noite, né? Então eu tava cansado. E quando eu fui falar com o cara ali da recepção, o cara falou pra mim que não tinha ninguém no quarto do lado. Falei, não é possível, eu tô escutando alguém ninar uma criança lá já faz 3 dias. O cara falou, não tem ninguém no quarto do lado. E aí ele subiu, olhou e realmente não tinha ninguém. Isso que eu tô contando pra vocês é uma história minha, tá? Aí você vai meter o louco aí, vai falar que eu tô lendo o chat GPT, mas é uma história minha. Minha, entendeu? Coisas que acontecem, tá? E agora vou pro último relatozinho, a última situação aqui para contar pra vocês. E esse aqui, essa pessoa já tinha me contado isso quando a gente trabalhou juntos. E aí, quando eu perguntei, né, pra ele se ele podia me contar novamente, ele mandou do jeitinho ideal pra contar pra vocês aqui. Bom, a família dele tinha uma propriedade em Goiás. Ele mora e trabalha em Brasília, foi onde eu trabalhei com ele, inclusive. E aí, o que a família dele comentava sobre essa propriedade, sobre essa casa, que era da família há muito tempo, que existia um determinado quarto, uma determinada cama desse quarto, que quando você deitava nela, você sentia como se ela afundasse, como se mais alguém tivesse deitado naquela cama com você. E ele, os primos, entre outras pessoas, todos fizeram o teste e tiveram a mesma sensação. Então era o seguinte: ao deitar, sentiu o colchão afundar como se alguém invisível deitasse do lado. E ninguém conseguia passar mais de uma noite naquele quarto. Sinistro, sinistro, não tem mais nada que eu possa falar pra vocês. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falem lá pra mim o que vocês acharam dessas situaçõezinhas aqui que eu separei pra vocês, que os meus amigos me passaram. Se vocês acham que funciona ou não funciona esse formato. Normalmente eu venho aqui e conto relatos e tudo mais, mas como eu falei pra vocês, hoje tinha que ser um vídeo mais rapidinho, mais pontual. E eu espero em breve contar essas situações de vocês, igual eu contei o deles aqui em outros vídeos. Então me mandem lá nos comentários que vai ser um prazer separar, ler e contar aqui pra vocês, mais os vídeos maiores, com relatos, com as minhas histórias, com as histórias das pessoas que eu conheço e com os relatos que vocês mandam lá no e-mail que tá aparecendo aqui agora pra vocês. Eu vou continuar fazendo, com certeza, como eu quero fazer muitos outros tipos de vídeo e, quem sabe, logo, logo fazer esse tipo de vídeo em live com vocês. Beleza? Se inscreva, curta, comenta. Se você perdeu um dos últimos vídeos do canal, eles estão aparecendo aqui do ladinho. Hype esse vídeo para ajudar muito. Se puder, seja um membro. E tamo junto. Valeu!